diferente daqueles expressos em tais considerações. Boa tarde a todos. Eu vejo aqui uma grande quantidade de investidores, dentre eles vários investidores também que trabalham aqui na PetroRio, que também são nossos sócios. Então, muito obrigado pela presença. Antes de falar dos nossos destaques, antes de falar dos destaques do segundo trimestre, eu gostaria de fazer um ponto um pouco mais macro e um pouco mais amplo com relação à cultura da PetroRio e com relação ao time da PetroRio. Eu acho que esse trimestre foi um trimestre muito duro do ponto de vista global, com essa pandemia e com tudo isso, mas eu queria também salientar que a cultura da PetroRio, a cultura de eficiência, a cultura de resultado, a cultura de custo baixo, a cultura de time, de empowerment e assim por diante, levou a gente a várias conquistas dentro desse cenário tão complicado. Então, eu acho que mostra muita resiliência da companhia, mostra muita resiliência do nosso modelo de negócio. Bom, passando para os pontos principais do segundo trimestre, eu queria começar pelo nosso lifting cost. Nós apresentamos aqui, pelo sexto trimestre consecutivo, uma queda de lifting cost. Hoje nós estamos em $13,7 o barril para a companhia de uma maneira consolidada. Então, chegando a lifting costs aí cada vez melhores e tal, e ainda com trabalho para ser feito. Vamos agora incorporar Tubarão Martelo, nós vamos ter mais resultados aqui de sinergias, então muito foi feito e muito trabalho pela frente ainda. Esse é o primeiro ponto que eu acho que foi muito importante no trimestre, inclusive para apoiar toda a nossa geração de caixa, redução de dívida e assim por diante. O segundo ponto importante do trimestre, obviamente, é o farm-in de Tubarão Martelo. Ontem foi aprovado pela ANP, então, a partir de hoje, oficialmente, nós somos os responsáveis pela concessão de Tubarão Martelo, pela operação de Tubarão Martelo. Tubarão Martelo hoje está produzindo 7 mil barris por dia, alguma coisa próxima a 7 mil barris por dia. Nós estamos no meio de uma conexão de um poço, que é o Tubarão Martelo 4, então vai levar nas próximas semanas, talvez, esse número para um patamar mais elevado. E também vamos fazer a conexão de polvo com Tubarão Martelo e a conexão de mais um poço ainda, que é o Tubarão Martelo 10, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Bom, além disso, nós concluímos uma repactuação da dívida com a Chevron. Nós alongamos a nossa dívida que temos, com a Chevron. Nós tínhamos alguns pagamentos fortes e pesados ao longo desse segundo semestre do ano, e nós repactuamos isso de maneira a alongar um pouco mais e deixar o nosso fluxo de caixa um pouco mais esticado do ponto de vista de dívida. Isso, obviamente, aliviou bastante o fluxo da companhia e foi muito interessante como um todo. Os outros dois pontos importantes, que a gente mostra aqui, a redução da dívida líquida EBITDA, da taxa de dívida líquida EBITDA, de 2,3 vezes para 2,1 vezes. Então, isso mostra também a capacidade da companhia de gerar caixa, mesmo nesse ambiente tão adverso. E um que eu acho que é super relevante, está atrelado a isso, é a redução da dívida líquida. Nós reduzimos aqui quase $100 milhões em dívida líquida ao longo do terceiro trimestre. Então, a dívida líquida ela acaba resumindo grande parte do que foi feito no trimestre. Nós conseguimos gerar bastante caixa e reduzir, então, essa dívida líquida. Bom, eu vou passar para o slide número 4 e vamos falar um pouquinho também de um outro destaque do trimestre, uma outra coisa muito importante do trimestre, como não poderia deixar de ser, que foram as iniciativas relativas à Covid-19, a pandemia. Nós mantivemos o trimestre inteiro e continuamos mantendo um foco total em segurança, saúde e liquidez da companhia. A operação ao longo do segundo trimestre aconteceu, eu diria que na sua grande maioria dos dias e tudo, de uma maneira normal e sustentável. Nós tivemos um evento, na verdade,
de preocupação. Nós tivemos um shutdown no FPSO de Polvo relacionado a um pequeno surto que ocorreu no FPSO. Ficamos, se não me engano, 7 dias com o FPSO parado. Inclusive, estamos fazendo uma sindicância com uma certificadora, com terceiros envolvidos e assim por diante, para verificar a aplicação das normas no FPSO de Polvo por parte da BW, obviamente sempre com a cabeça de criar medidas para que isso não se repita, para que isso não aconteça. Mas no mais, eu diria que a operação aconteceu bastante bem, o Francilmar vai entrar mais em detalhe. Outros pontos que eu gostaria de salientar, nós continuamos fazendo teste rápido, fazendo um screening, né, que nós chamamos pré-embarque. Nós também, ao longo do mês de junho e julho, nós retomamos e começamos a retomada gradual das nossas atividades aqui no Rio de Janeiro. E, bom, mudando aqui para a próxima página, número 5, 2 pontos, 2 números que eu queria apontar. Fizemos aqui mais de 2.000 testes na companhia, entre testes feitos para o pré-embarque das plataformas e testes feitos no escritório aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo testes de todas as pessoas que entram no escritório. 2 vezes por semana fazemos testes de todos os funcionários aqui, todos nós aqui no escritório, e isso tem garantido um retorno gradual e seguro à nossa operação. Nós encontramos, dentre esses 2.000 testes, nós encontramos 41 casos que depois foram confirmados, e aí todos os protocolos foram seguidos e tal, para que não houvesse um alastramento, né, dessa Covid dentro da companhia, dentro das operações. Então, eu diria o seguinte: as ações de bloqueio da companhia vêm funcionando muito bem, e a gente está cada vez mais confiante de retomar as nossas operações e assim por diante. Bom, com isso eu vou passar aqui ao Francilmar, que vai falar sobre a parte de operações. Depois do Francilmar, o Emiliano vai fazer um update regulatório, e depois eu volto para fazer a parte financeira e o encerramento. Muito obrigado. Francilmar, então é com você. Muito obrigado, Roberto. Olá a todos. Vamos partir aqui para a parte de destaques operacionais, slide número 5, iniciando com o mais importante deles, que é a redução do lifting cost da companhia, atingindo os $13,7 por barril, como já mencionado pelo Roberto. Uma melhora aí de quase 50% se compararmos ao mesmo período do ano anterior e 20% em relação ao primeiro trimestre desse ano. Mais à frente eu vou detalhar bastante esses valores aí para a gente entender melhor o que aconteceu e o que vem para o futuro. A produção da companhia ficou em 23,5 mil barris de óleo equivalente no trimestre, e isso sem considerar a entrada de Tubarão Martelo e nem a parte da Petrobras, os 30% de frade. Bom, com a conclusão aí da aquisição do Tubarão Martelo, a gente entra na fase final da transição. A gente já começa a operar o campo agora no início de agosto. Com isso, inicia todo o processo de otimização de recursos e captura de sinergia. Também vou dar uma visão geral de como é que isso vai acontecer. A produção de frade ficou 20% acima aí da curva de declínio que estava esperado para o campo, né? A gente consegue ainda trabalhar e atenuar esse declínio natural do campo. Em seguida, aí, a gente tem o aumento aí da produção de polvo, 30%, e isso referente à entrada daquele novo poço do reservatório do Eoceno. E enfatizar aqui que, para este caso, a gente paga apenas os 5% de royalties, conforme aprovado aí. Bom, e diria que um dos mais importantes também trata-se aí da manutenção da eficiência dos níveis de produção dos campos, apesar de todas as complicações durante a pandemia aí do Covid-19. Isso é reflexo, fruto de um trabalho enorme e intenso de todas as áreas da PetroRio, mas principalmente aí da área de SMS. Importante atuação de todo o time operacional aí nesse momento crítico. Partindo para o slide número 6, a gente vê parte do desempenho dos ativos aí. Acho que o mais importante aqui é a gente comparar o nível de produção, que mesmo nesse período tão turbulento, a gente conseguiu manter e até aumentar um pouco a produção e obter um nível de custo aí excepcional. Seguindo para o slide número 7, vamos mergulhar um pouco aí mais no entendimento desse lifting cost. A gente aqui na PetroRio entende que não há melhor ferramenta para se proteger do preço da commodity do que ter um custo extremamente eficiente.
Isso para nós é o mais importante. Para isso a gente vem atuando em diversas frentes. Dentre elas aqui as mais importantes ocorridas nos últimos tempos foi a revisão de diversos escopos de projetos e serviços que atendem nossas unidades, e aí diminuindo o que é possível. Também a gente fez a internalização de diversos serviços para que o próprio pessoal da PetroRio assuma isso quando possível, e aí evita-se de trabalhar, de contratar com empresas de fora. A gente renegociou valores propriamente de vários contratos, além da postergação de alguns serviços não essenciais, aqueles que não comprometem a produção nem a segurança operacional, foi postergado um pouco mais à frente para ser realizado em melhores condições. E aí a gente vê que essa redução ainda não incorpora a entrada da parte da produção dos 30% de frade e nem a entrada do campo Tubarão Martelo. Vamos trabalhar fortemente aí nos próximos meses para capturar a sinergia de Tubarão Martelo e a entrada dessa produção de frade, que vai nos dar aí um conforto quanto a esse valor de lifting cost aí, podendo até baixar. O trabalho deve continuar muito intenso aí nos próximos meses para a gente conseguir atingir esses objetivos. Partindo aí para o slide número 8, a gente vai mergulhar um pouco aí mais aí no desempenho operacional do campo de frade. A gente atingiu aí nesse último trimestre, apesar de todos os obstáculos e desafios, aí, um dos melhores eficiências operacionais do campo, chegando a 99,8%. Né? Não tivemos nenhum tipo de problema de parada, nem nada da unidade. Apesar da diminuição do pessoal a bordo, a gente manteve apenas a turma essencial para manter a produção e a manutenção da unidade, que mostrou um excelente resultado. Com isso, também a parte da produção, a gente conseguiu segurar um pouco a queda da produção devido ao declínio natural do campo. E aí a gente está ainda mantendo um patamar de 20% do que a gente esperava lá no início da aquisição do campo. Obviamente a gente não conseguiu fazer algumas ações aí para incremento de produção ou para melhorar essa atenuação do declínio devido a toda essa problemática, mas os planos continuam firmes e vão ser realizados no futuro próximo assim que melhorarem as condições. Passando para o slide número 9, o desempenho operacional do campo de polvo, a gente observa aí que houve um aumento de produção reflexo da campanha de perfuração, mas infelizmente tivemos uma queda na eficiência operacional causada pontualmente por uma baixa performance aí do FPSO polvo, que é arrendado lá no campo, e que, além de paradas por falhas de equipamentos e tudo mais, a gente infelizmente teve a ocorrência de vários casos lá nesse navio e que teve que ser paralisada a operação para substituir as turmas e tudo mais. Com isso a gente ficou aí 7 dias parados até a possibilidade de retorno com segurança dessa unidade de produção. Então voltamos, estamos aí fazendo um processo intenso de investigação para entender as causas raízes e aí poder tratar com cuidado para evitar uma nova ocorrência desse tipo que é totalmente indesejável. Seguindo para o slide número 10, gostaria de fazer uma atualização aí sobre o comportamento do poço desse reservatório do Eoceno, foi o que a gente colocou em produção lá em março. A gente consegue ver aí esse mapa do campo de polvo, vista de topo, né? Essa parte do Pool L aí, essa parte verde, que é esse reservatório do Eoceno. A gente vê nesse gráfico de baixo aí, no canto esquerdo, que a pressão ela vem se mantendo praticamente estável durante todo esse período. Aí já são 5 meses de produção. Adicionando isso a outros dados importantes como produção, BSW, outras características do reservatório, nos dão bastante confiança aí e robustez na análise para a gente seguir com novos poços nesse mesmo reservatório. A equipe de geologia e reservatório segue finalizando alguns estudos, mas muito em breve a gente deve ter uma posição final do que será feito aí nos reservatórios do Eoceno que estão presentes no campo de polvo, e em seguida a gente vai começar a avaliar também o que possivelmente tem no campo de Tubarão Martelo. Tá? Seguindo aí para o slide número 11, vamos falar um pouco aí sobre o campo de Tubarão Martelo. Com a obtenção da concessão do campo, nós entramos na fase final da transição, que nos permite aí já iniciar o processo de
compartilhamento de recursos e otimização de todos os recursos ligados à logística, à operação e manutenção e suporte técnico operacional. Isso deve acontecer de forma acelerada nos próximos meses. O PEI, que é o Programa de Emergência Individual, já foi aprovado pelo IBAMA e isso nos autoriza aí a já começar a reduzir a quantidade de barcos, helicópteros, movimentar a base logística, tudo isso. Próximos passos agora são mergulhar e aprofundar o entendimento do ativo para entender tanto a parte de operação do FPSO, assim como a parte de geologia, reservatório e produção, para aí conseguir extrair o melhor desse campo aí e acelerar o processo de captura de sinergias. Seguindo para o slide número 12, gostaria de fazer uma atualização aqui de como é que está o projeto de tieback, da conexão entre os campos de Polvo e Tubarão-Martelo. Nós recebemos o sinal verde para retomar e acelerar este projeto. Então, todo o processo de aquisição das linhas flexíveis, umbilicais e todo o material subsídio necessário, assim como a parte de topside já foi retomado. A gente gostaria muito de acelerar isso para realizar essa conexão o quanto antes. Por fim, eu gostaria de agradecer a todo o nosso pessoal de linha de frente, tanto o pessoal PetroRio como os terceirizados, que, apesar de todos os obstáculos e dificuldades causadas nesse período de pandemia, conseguiram mostrar a resiliência dessa companhia, mantendo-se firmes e fortes durante todo esse período. Bom, agora passo a palavra para o meu amigo Emiliano. Obrigado, Francilmar. Pessoal, eu vou iniciar aqui a minha parte com um update do regulatório, focado principalmente na seção dos ativos de Tubarão Martelo e Frade, que são os assuntos mais relevantes hoje. Bom, como vocês sabem, e conforme divulgado ontem em fato relevante, foi assinado o aditivo ao contrato de concessão, de forma que foi concluído o processo de cessão da nossa participação em Tubarão Martelo. Então, assim, esse processo está concluído, foi um processo que correu rápido, nós conseguimos impor junto com a ANP um ritmo muito bom, apesar do coronavírus, que atrapalhou e atrapalha todo mundo durante esse tempo. Mas, enfim, esse processo está consumado, nós estamos agora indo para o closing da operação. Não há mais discussão do lado da ANP para essa parte do closing da operação, ou seja, já está do lado da ANP, nós já temos resolvido essa questão. E agora são mais as formalidades jurídicas mesmo, contratuais, para a gente concluir. E isso vai acontecer muito em breve. Como o Francilmar já falou, nós estamos já sempre do lado técnico, já estamos 100% aptos aí a iniciar a operação do ativo. Do lado de recursos humanos também muito ansiosos, já estamos com nossos colaboradores aqui já muito preparados e alertas para a gente começar rapidamente a tocar a vida desse ativo tão importante. Indo agora para Frade, como vocês sabem, o primeiro semestre foi muito afetado pelo coronavírus, pela crise, pelo trabalho remoto, etc. Nós aproveitamos esse momento para reavaliar a questão lá do valor do abandono do campo, que foram realizados aqui pela nossa equipe diversos estudos sobre esse assunto, e nós já começamos essa discussão com a ANP, que vai ser, eu diria, a questão central aí dos próximos meses desse processo de cessão. Nós vamos nos focar na definição do valor do abandono e, na sequência, na garantia. E, após a garantia, o que vai ocorrer naturalmente é a cessão em si, que nós esperamos que vai acontecer aí para o final do ano, sendo otimista, talvez escorregando para o início do ano que vem, mas nós estamos querendo que ela ocorra até o final desse ano. Por fim, aqui falando um pouquinho só de gente e do coronavírus, nós estamos agora essa semana entrando na segunda fase do nosso plano de retorno ao trabalho. Nós já vamos ter cerca de 60% da população do onshore de volta ao trabalho presencial. Muitas pessoas, obviamente, ainda vão continuar no trabalho remoto, mas estamos adotando isso de uma forma muito cautelosa, usando barreiras em um benchmark internacional, não só aqui a parte obrigatória do Ministério da Saúde e o benchmark nacional, mas também internacional. Nós já adotamos uma série de salvaguardas aqui de segurança no prédio, cabine de descontaminação, limpeza com um ritmo muito intenso, filtros de ar-condicionado hospitalar, testes rápidos 2 vezes por semana para 100% das pessoas que vêm ao escritório, mesmo uma ou outra pessoa que pode aparecer aqui que não é parte da equipe também é testada. E as barreiras se mostraram efetivas e até identificamos casos pontuais aqui de pessoas que
estavam doentes ou teriam ficado doentes, estavam imunes, e nós afastamos, que as pessoas tinham que ser afastadas. Nada mais é do que comprovar que as barreiras são efetivas. Então, essa semana, nossos colaboradores, num volume maior, já estão aqui fisicamente, e nós estamos muito felizes com isso, obviamente, de poder, de forma absolutamente responsável e cuidadosa, contar aí com essas pessoas de volta e também as pessoas que estão trabalhando remotamente. Então, pessoal, com isso eu passo a palavra para o Roberto. Muito obrigado. Muito obrigado, Emiliano. Vou falar então aqui sobre os destaques financeiros. O primeiro deles, como não poderia deixar de ser, foi o nosso EBITDA de 300 milhões de reais, quando incluímos o resultado do hedge, né, que nós tivemos, o hedge realizado no segundo trimestre. Aliás, esse hedge, ele permitiu que nós tivéssemos um preço de petróleo equivalente, vamos chamar assim, de $51 o barril ao longo do segundo trimestre. Então, também muito superior, né, ao que realmente aconteceu de tela, com todo esse negócio do coronavírus, de pandemia e assim por diante. Bom, outro ponto muito importante no trimestre, nossa posição de caixa ao final do mês de junho, de 113 milhões de dólares, e além dessa posição de caixa bastante robusta, nós fechamos o trimestre com 76 milhões de dólares em estoque de óleo, né? Então, o equivalente a 76 milhões de dólares em estoque de óleo. E nós seguramos as vendas de óleo, nós deliberadamente seguramos as vendas de óleo exatamente para poder sair desse período, precificar menos volume de carga nesse período tão complicado e tão difícil, e acabou sendo uma decisão bem acertada. Hoje o preço do petróleo está muito mais alto, né, do que foi no passado. Outro ponto importante do lado financeiro, que eu já falei no início, foi a dívida com a Chevron, que nós repactuamos, melhorando bastante a nossa liquidez ao longo do segundo trimestre e também de 2021. Nós reduzimos a dívida líquida em quase 100 milhões de dólares e reduzimos também o nosso indicador de dívida líquida EBITDA de 2,3 para 2,1 vezes. Então, eu vou passar para o próximo slide, que é o número 13. E aqui nesse slide, o que realmente eu gostaria de mostrar é o EBITDA ajustado. Nós tivemos aqui uma margem EBITDA de quase 70% no segundo trimestre, e um EBITDA ajustado de quase 306 milhões de reais, quando colocamos o resultado do hedge. E dentro do nosso resultado do segundo trimestre, eu estou olhando aqui no sem IFRS, né, dentro daquele resultado financeiro negativo de 190 milhões de reais, nós temos aqui mais de 100 milhões de reais relacionados à variação cambial. Como a gente sabe, o câmbio foi de 5,14, se não me engano, para 5,4 ou alguma coisa parecida com isso. Então, esse impacto, né, essa variação cambial, ela corrigiu as nossas dívidas em dólar, corrigiu os nossos passivos de abandono, né, a nossa provisão de abandono, né, passivo de abandono, a nossa provisão de abandono, e aí com isso esse impacto todo vai para o resultado, mas, de novo, é um impacto que para a gente é meramente contábil, e a receita da companhia no final da história, ela acontece em dólar, né, ela é dolarizada, porque nós vendemos petróleo. Então, nós temos um hedge, vamos chamar assim, natural, para esse tipo de impacto. Não há impacto que nos preocupe, enfim, é até bastante saudável você ter a maior parte da sua dívida na mesma moeda da sua receita. Bom, eu vou passar aqui para o slide número 14, então, e para falar um pouquinho da parte de funding, e o que eu queria mostrar mesmo é como ficou melhor distribuído, se a gente olhar esse gráfico aqui do lado direito em cima, como ficou melhor distribuído o nosso cronograma de amortização para os próximos anos, né? A gente vê aqui mais ou menos para os próximos 12 meses 800 milhões de reais, depois mais 900 milhões de reais no segundo ano e 300 no terceiro ano. Isso tudo se deu por conta da repactuação dessa dívida que nós temos aqui com a Chevron. Um outro financiamento importante é o financiamento da Prisma, de 100 milhões de dólares. Nós aumentamos em junho
esse financiamento foi prorrogado para final de julho, e agora, final de julho, nós acabamos prorrogando por mais 60 dias, de maneira a converter esse financiamento de curto prazo para um financiamento de longo prazo. Então, isso continua andando. Eu diria que essa deve ter sido a última prorrogação desse financiamento. Nós estamos já bastante próximos de conseguir realmente transformar isso num financiamento de longo prazo. Tá? Passando aqui para o próximo slide, que é o número 15, a gente mostra aqui a alavancagem, né, que é totalmente sob controle. A companhia, nós passamos de 2,3 vezes para 2,1 vezes. O mesmo comentário que eu fiz no trimestre passado vale para esse trimestre. É importante a gente lembrar que dentro desse número de 2,1 vezes nós temos toda a dívida que nós contraímos para comprar Tubarão Martelo, que foram 100 milhões de dólares, porém aqui não tem nenhum real de EBITDA de Tubarão Martelo. Então, bom, a partir de hoje, né, que nós vamos começar realmente a agregar EBITDA por conta de Tubarão Martelo, e aí então a gente vai ter uma coisa condizente do ponto de vista de dívida versus EBITDA, condizente do ponto de vista de incluir as mesmas coisas, ou mais ou menos as mesmas coisas. Tá? Então, também bastante saudável, a gente não vê aqui nenhum ponto de atenção. Obviamente, como nós já temos falado em todos os calls e assim por diante, o nosso trabalho é de alongar a dívida, mas não um problema com relação ao tamanho da mesma. Tá? Bom, passando aqui para o próximo slide, eu queria dizer o seguinte, vou falar aqui um pouquinho de próximos passos, né? A parte financeira se encerra aqui, mas com relação aos próximos passos, né? Eu acho que a companhia foi muito bem no segundo trimestre. O nosso modelo de negócios ele foi comprovado, ele se provou extremamente resiliente, a companhia também se provou extremamente robusta com a nossa cultura, com as nossas pessoas, as nossas metodologias e assim por diante. E agora, então, indo para frente, o que eu acho importante ressaltar é o nosso foco contínuo em segurança e saúde, isso é óbvio, levando em conta também a liquidez da companhia e tudo mais. Né? A gente vai continuar uma racionalização e adequação dos custos, como é a nossa história, como a gente sempre fez. Né? E algumas coisas interessantes aqui para frente é que a gente está começando agora, entrando o Tubarão Martelo. O Tubarão Martelo vai entrar junto, ao mesmo tempo, aí está acontecendo, eu diria assim, a conexão de mais um poço, que é o Poço 4. Né? E indo para frente, algumas coisas interessantes é que a gente está começando a retomar alguns investimentos, dentre eles a conexão de Tubarão Martelo com polvo, ou de polvo com Tubarão Martelo, e também a conexão do Poço 10. Esses dois investimentos eu queria dizer que nós já retomamos efetivamente, e a gente está começando a olhar novas oportunidades de M&A. A gente vê algumas oportunidades aparecendo na nossa tela do radar e assim por diante. Então as coisas estão voltando ao normal, as coisas vão voltando ao normal, a companhia continua crescendo, a companhia continua indo bem, continua resiliente e tudo mais. Então essa é a mensagem final que eu queria passar. Agradecer a todos pela presença e abrir aqui para perguntas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Christian Audi, do Santander. Obrigado. Oi, Roberto, tudo bem? Parabéns pelos resultados. Eu sei que foi um trimestre difícil, mas a resiliência que você mencionou realmente se demonstrou aí nos resultados. Então, parabéns para você e todo o seu time. Eu tinha 3 pontos que eu queria perguntar para você. O primeiro é, voltando ao tema de financiamento, então a dinâmica com a Prisma, você acha que nos próximos, talvez 60 dias, vocês terão a chance de transformar essa dívida em mais dívida de longo prazo, se eu entendi isso corretamente?
e se vocês, em adição a esse movimento, estão olhando qualquer outra opção de financiamento, como é que está indo esse processo. A segunda pergunta é com relação ao uso de caixa, se você pudesse dar um update sobre a potencial, eventual, né, campanha de frade, como é que vocês estão olhando essa dinâmica, tanto com relação a timing, dado que, como você falou, a situação na margem está se normalizando um pouco mais, permitindo com que vocês possam ter uma visibilidade melhor para o futuro. E a terceira pergunta era também no sentido de uso de caixa relacionado a M&A. A gente tem visto aí certas notícias, por exemplo, com Papa Terra. Então, só queria entender se você está vendo realmente movimentos mais acelerados aí no mercado brasileiro que poderiam realmente abrir a porta para vocês fazendo o que vocês têm feito muito bem no passado, que é M&A. Obrigado. Oi, Christian, boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá, vou tentar endereçar os três pontos aqui. Em primeiro lugar, em termos de financiamento, e eu acho que de alguma maneira eles estão bastante interligados. Com relação a financiamento, nós temos aqui a questão da Prisma, que sim, em 60 dias a gente deve conseguir transformar isso para longo prazo, sem grandes problemas. Está tudo bem avançado. Eu diria assim, nós não fizemos isso até agora porque no meio desse processo de conversão do grid para o longo prazo tivemos essa pandemia e tudo isso. Então, demorou um pouco mais, mas nenhum ponto aqui de preocupação grande, nenhum ponto de estresse aqui não. Tá? Outra coisa que a gente está fazendo com relação à Prisma, Christian, com relação ao financiamento, ao bond. Né? Nós temos a firme intenção de emitir um bond nos Estados Unidos, um bond 144A. Já temos aqui os bancos mandatados, inclusive, enfim, o próprio Santander. E a coisa vai andando bem. Então, o que nós fizemos agora foi a atualização, nós estamos trabalhando agora na atualização do prospecto com o resultado do segundo trimestre, e aí com isso a gente tem uma janela de alguns meses para poder emitir essa dívida. Enfim, está no nosso radar fazer isso ao longo do terceiro trimestre. Eu diria que isso só não acontece no caso do mercado se fechar ou no caso do mercado piorar e assim por diante. O que a gente está vendo é exatamente o oposto, está vendo uma melhora paulatina e constante do mercado. Então, eu diria que, com grande probabilidade, a gente vai fazer isso, fazer essa emissão. E aí, a ideia, né, o uso dos recursos, ele, na verdade, é para alongar todo o nosso passivo. A gente vai, não só a questão da Prisma, mas a gente vai alongar todo o passivo da companhia. A ideia inicial é para 5 anos, né? E aí isso sozinho já vai liberar muito caixa, já vai liberar muito fluxo de caixa, né? E aí esse fluxo de caixa é que seria usado para a campanha de frade, tá? E também para possíveis M&As e assim por diante. Então, essa é a nossa cabeça no momento, tá? O que nós fizemos agora, Christian, com relação a CAPEX, que eu acho que faz sentido também falar, é o seguinte: já com esse preço de petróleo, enfim, da maneira que a companhia está estruturada, nós demos aqui o sinal verde para a conexão de Polvo a Tubarão Martelo e conexão do Poço 10 em Tubarão Martelo. Tá? Então, esse CAPEX acontece independentemente de bond ou não. Esse CAPEX acontece já tudo rodando para esse CAPEX acontecer. E aí depois, frade, eu acho que vai estar muito sujeito a bond, e M&A vai depender um pouquinho do tamanho, né? Eu acho que vai ter uma questão aqui de bond e uma possibilidade no futuro de algum aumento de capital, algum follow-on, alguma coisa, dependendo um pouquinho do tamanho. A gente está vendo, finalmente, assim, a gente está vendo
atividade de M&A voltando, tá? Você citou um dos processos, tem a questão do Papa-Terra, tem outros que estão no nosso radar. As coisas estão voltando. Algumas dessas majors fizeram grandes write-offs no balanço, então, a exemplo do que a Petrobras faz, e de que todas fazem, mas algumas dessas majors que tiveram grandes write-offs no balanço estão retomando a atividade de M&A. Então, a gente vê isso bastante positivamente. Perfeito. Super claro. Última, só um follow-on, Roberto, voltando às campanhas. Dá para vocês comentarem um pouquinho? É lógico que vocês tiveram um grande sucesso nas melhorias que vocês mostraram em polvo. Conforme vocês vão na direção de uma campanha em frade, dá para você só comentar nas diferenças de complexidade entre melhorar um frade versus melhorar um polvo? Quer dizer, é uma dinâmica muito diferente, muito mais challenging devido à complexidade de frade versus polvo ou não. Então, se você puder só comentar um pouco sobre essas diferenças, só para a gente ter uma ideia se o sucesso que você teve em polvo pode ser replicado em frade, por favor. Olha, Christian, eu acho que esse é um ótimo ponto, né? A primeira coisa que a gente tem que considerar aqui é o tamanho do capex para cada um dos poços vis-à-vis a expectativa de aumento de produção, né? Em polvo, a gente fala sempre de algo em torno de 15, 20 milhões de dólares por poço, né? E sempre o que a gente imagina assim, de caso de início de produção, sendo bem sucedido, é alguma coisa entre 2 e 3 mil barris por dia, né? O Oceano agora foi um bom exemplo, o ano passado nossa campanha também, então é mais ou menos isso. Em termos de complexidade operacional, bom, eu já vou falar da complexidade operacional. No caso de frade, a gente está falando de um custo aqui de, diria, 50 a 70 milhões de dólares. Estou dando um range um pouco mais aberto, porque com essa questão de Covid e tal, a gente tem que fazer uma retomada, vamos dizer assim, de preços e assim por diante, né? Pré-Covid, pré-confusão, esse negócio estava mais para 70, eu diria que hoje deve estar mais para o lado de 50 do que para o lado de 70, um poço ali em frade. Mas, de qualquer maneira, é um poço muito mais caro, ele custa o triplo, né, do preço, e ele produz o triplo também. Ele tem uma expectativa de início aí próxima a 6 mil barris por dia, alguma coisa por aí. Então, é aquele negócio, sabe? É um jogo de maiores números, né? Tanto do capex quanto da produção. Então, eu diria assim, frade, a gente tem grande parte da campanha, eu pelo menos penso que com risco baixo, porque, por exemplo, um dos poços de frade já foi perfurado, então já foi descoberto o reservatório e tudo. Então, esse poço primeiro, que é o ABP4, um poço de baixo risco. Os outros também são poços, alguns deles são poços de injeção de água. E, então, também já foi testada a injeção de água em frade, né, com resultado positivo. Então, me parece que frade, embora as cifras sejam maiores, o risco também é bem interessante quando a gente leva tudo em consideração. Do ponto de vista de complexidade operacional, olha, eu quase diria que polvo é mais complexo, porque no caso de polvo, isso parece meio parece meio esquisito, né? Mas no caso de polvo, quem faz toda a integração do trabalho, da perfuração e tal, é a própria PetroRio. A equipe de perfuração, em grande parte, é da PetroRio, né? Nós não contratamos uma sonda para fazer a perfuração. No caso de frade, você contrata uma sonda. Então, embora a gente faça contratações diferentes, né, você tem um grande pedaço do CAPEX, que é a sonda, que no final da história assim, você contrata o serviço. No nosso caso, não contrata o serviço. Dá um problema na sonda, quem tem que resolver é a própria PetroRio. O downtime da sonda é da PetroRio. A manutenção da sonda é a PetroRio. Então, e isso é exatamente, vamos dizer, o Francilmar, inclusive, veio daí, né?
Então, eu diria até que no caso do frade, você tem o desafio de ser profundo e tudo, mas, por outro lado, do ponto de vista de contratação, me parece um pouco mais simples. Tá, perfeito. Entendi, muito claro. Obrigado, Roberto. Obrigado a você, Cristian. Nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Costa, da XP Investimentos. Senhor Márcio, pode prosseguir. A próxima pergunta vem da web do senhor Rodrigo Siqueira. A respeito da incorporação do tubarão-martelo, por favor. Como ficarão os econômicos do ativo desde o farm-in? Pode nos dar uma previsão de valores e ou estoque que serão incorporados nos resultados da PetroRio? A campanha atual da Domo em tubarão-martelo só falta o tubarão-martelo 4HP e o workover nos 3 que já produzem, correto? A expectativa de que tubarão-martelo atinja 100 mil barris por dia se mantém? Como será a continuação da campanha atual e o capex da campanha atual após a incorporação pela PetroRio? A data do tieback continua agendada para março de 2021? Há possibilidade de adiantar o processo? O capex do tieback continua estimado em 50 milhões de dólares? Qual a expectativa de volume de produção do poço TBMT-10H que será interligado junto com o tieback? Bom, boa tarde, Rodrigo. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, vou começar aqui pelo economics do ativo. A gente, então, hoje a gente está incorporando o tubarão-martelo, ele produz 7 mil barris por dia. Nós, nesse início, né, até a conexão, nós vamos ter 80% desse óleo produzido, né? E o custo de produção, vamos dizer assim, o OPEX desse campo, desse cluster, que a gente agora gosta de a gente olha isso como um cluster, né, como um polo de produção. Então, o econômico faz sentido falar desse polo de produção. Você vai ter esses 7 mil barris de tubarão-martelo, nós temos 80%, mais esses 10.200, 10.500 de polvo, que nós somos donos de 100%, e o OPEX que vai acontecer ali vai ser 120 milhões de dólares, isso por ano, isso até a conexão, tá? Essa, mais ou menos, é a nossa ideia de economics. Em breve, vai ser conectado no tubarão-martelo, vai ser conectado o poço 4, eu diria que é semanas, assim, é pouco tempo, a sonda já está lá, já está trabalhando e tal, até menos, talvez. Então, esse negócio tubarão-martelo deve passar de 7 mil para algo próximo a 10, eu diria entre 9 e 10, talvez mais para 10 do que para 9, com a conexão do poço 4, né? Sendo que, se a gente olhar o histórico de tubarão-martelo, pode surpreender para o lado positivo, mas pelo início da produção dos outros poços. Mas a gente está trabalhando de uma maneira um pouco mais cautelosa, tá? E aí, então, você vai ter esse polo de produção até a conexão. Na conexão dos campos, aí o economics muda um pouco, né? Nós vamos ter, a PetroRio vai ter 95% da produção de tubarão-martelo nesse momento. O OPEX vai ser todo da PetroRio. E a gente vai conectar o tubarão-martelo 10 também, tá? Então, para o tubarão-martelo 10, a gente pode imaginar uma vazão parecida com o 4, talvez, alguma coisa perto de 3 mil barris, entre 2,5 e 3, talvez possa surpreender um pouquinho do lado positivo, mas, enfim, também estamos sendo um pouco mais conservador. Então, é isso que você vai ter de aumento de produção. E com relação a custos, a gente deve trazer o OPEX do campo para algo entre 70 e 80 milhões de dólares ao ano, tá? Por que isso? Por causa da devolução do FPSO de polvo, tá? O custo do tieback, ele caiu. O Francilmar aqui e a equipe fizeram um bom trabalho nesse período, né, de pandemia e tal. E hoje nós temos uma coisa mais para
40, 45 milhões de dólares do que 50 milhões de dólares para a conexão. E o poço Tubarão Martelo 10, a conexão dele vai custar mais ou menos 20 milhões de dólares. Tá? Então, esse é o economics do campo. Com relação a março de 2021, na verdade, a data para a saída do FPSO é julho. Né? Nosso caso base é trabalhar até julho. O projeto está sendo todo feito para ser entregue em julho, final de junho, por ali. Mas esse é o nosso caso base, porque o nosso contrato com a BW ele vence a cada julho. Então, metade de julho, precisamente. Então, a gente imagina sair desse contrato de afretamento do FPSO em julho. Tá? É isso. Então, agradeço. Muito obrigado. A próxima pergunta vem da web, do Bruce Barbosa. Boa tarde, parabéns pelos ótimos resultados. Vocês podem comentar um pouco sobre a emissão do bonde lá fora? Oi, Bruce, boa tarde. Sim, a emissão do bonde, a gente tangenciou aqui já, né, falando com o Christian, mas é um processo que está acontecendo. Nós hoje estamos atualizando o nosso Offering Memorandum, né, que é o documento da emissão. Estamos atualizando com o resultado do segundo trimestre e tudo está pronto. Assim, nós não temos mais, quase tudo está pronto, estamos muito avançados. Muito mais agora uma questão de encontrar a oportunidade correta, né? A oportunidade de poder emitir esse negócio. O mercado está melhorando paulatinamente, então é muito de acompanhar o mercado e fazer a emissão. Essa emissão vai ser vai ser toda, né? Praticamente toda para refinanciamento dos nossos passivos. Então, todo aquele passivo de curto prazo ele vai desaparecer da companhia. E é isso. Então, eu diria que esse processo está bem controlado, está bem dominado. Inclusive, nós tomamos a decisão, junto com os bancos, com os sindicatos de bancos que nós tratamos, de não fazer a emissão agora, mas por uma questão pura e simples de mercado e para não fazer na última semana da janela e tal. Por isso que a gente fez a divulgação de resultados agora, para poder atualizar rapidamente o prospecto, o memorando, né? E para poder fazer a emissão. Então, está tudo andando bem, eu acho, está tudo dentro do esperado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodrigo Siqueira. A respeito da campanha de polvo, por favor, qual a previsão de volta das perfurações? Quando vocês mencionaram que a nova descoberta na Eoceno abre fronteira para infill drilling, isto quer dizer produção no mesmo reservatório? E caso façamos outros poços no mesmo reservatório, Eoceno, e usarmos uma bomba mais potente, a produção pode ser maior que os 2.500 do POL? E o prazo de conclusão menor que os 60 dias dos outros poços? Bom, olá. Obrigado pela pergunta aí, Rodrigo. Estou falando aqui. Bom, vamos lá. Detalhando um pouco mais sobre esse reservatório do Eoceno. E, bom, primeiro essa parte das perfurações. A gente, obviamente, a parte de perfuração está doida para voltar a operar, mas a gente está esperando o melhor momento e condições ideais aí para voltar. Espero que seja nos próximos meses aí. A parte do Eoceno é o seguinte, a gente deu para colocar até aquele gráfico lá no resultado para a gente ter uma visão melhor. Então, esse reservatório que a gente colocou em produção, ele vem demonstrando aí uma ótima condição em termos de volume e qualidade. Quando a gente fala em field drilling especificamente, é sim perfurar nesse mesmo reservatório. E quando a gente fala que descobriu, né, ou colocou em produção um novo horizonte no campo de polvo, quer dizer que nesse nível de reservatório, nessa idade geológica, aí é a primeira vez que a gente coloca no campo de polvo uma produção. E isso é meio que uma quebra de paradigma, porque há tempos atrás a gente não colocava praticamente valor nesse reservatório do Eoceno. E aí agora que a gente está
provando a produtividade desse reservatório, o que abre realmente um novo leque de oportunidades. Então, os próximos passos são, se confirmando tudo isso, a gente fechando alguns estudos internos, a gente vai seguir em frente com a perfuração de alguns novos postos neste mesmo reservatório. Em seguida, a gente vai avaliar a existência de reservatórios similares, com boas condições, e aí é um novo capítulo que deve ser explorado. Quanto à parte de prazo e valor, a equipe de engenharia de poços da PetroRio está empenhada aí em elaborar um novo projeto para fazer poços mais baratos, né? Como o Roberto mencionou, em Polvo, nós operamos a própria ação de perfuração. Isso nos dá mais flexibilidade. E aí a gente está com algumas ideias internas, que se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer poço ainda mais barato e um prazo bem abaixo desses 60 dias aí. Isso a gente deve ter em mãos aí no curto prazo. Bom, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Tiago Noel. Parabéns pelos resultados. Qual a expectativa de produção inicial do Poço 4 de Tubarão Martelo e o timing para início da produção? O capex adicional associado à campanha é 100% responsabilidade da Domo, correto? Caso a transação de frade seja concluída até o final do ano, qual a expectativa de custo no closing? Imagino que já seja materialmente abaixo do anunciado pelo lucro bruto de óleo gerado nesse período. Olá, Thiago. Bom, vou responder essa parte mais operacional. Tratando aí do curso 4 do Tubarão Martelo, a gente está em fase final. A gente, apesar da Domo estar executando e o CAPEX, todo o custo da operação, ser de responsabilidade integral da Domo, deve estar previsto concluir essa operação em um prazo muito curto, eu diria que nas próximas 2 semanas ou até antes um pouco. E a PetroRio está acompanhando de muito perto a operação, até porque isso vai cair no nosso colo depois. Vou passar aqui para o Roberto agora. Bom, com relação à frade, Thiago, bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Com relação à frade, a gente imagina que... Você tem uma questão ali que é o seguinte, o próximo offtake da Petrobras vai acontecer em setembro, em alguma data próxima disso. Então, esse custo é todo cash, né? Ele anda em dentes, vamos chamar assim, né? Então, logo depois desse offtake da Petrobras, que vai acontecer aí por volta de setembro, a gente imagina que o ajuste de preço ele fique na casa aí de 35, 40 milhões de dólares, assim que acontecer o closing, tá? Mas isso, e aí esse valor ele vai permanecer ali durante algum tempo, né? Isso muito em função de não ter vendas do campo até talvez fevereiro ou janeiro. Aí depois, quando tiver uma nova venda, ele vai andar mais um patamar para baixo, né? Na verdade, ele cai, aí vai subindo um pouquinho por causa dos custos, depois cai de novo e assim por diante, tá? Então é isso, com relação à frade. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem da web do Sr. Bruce Barbosa. A PetroRio acabou de passar por um desafio enorme, mas podemos ver que a companhia já está desalavancada com os planos para reperfilar o perfil de dívida. Vocês veem mais oportunidades aparecendo? Novos campos maduros que possam ser adquiridos? Ou a companhia foca agora apenas no desenvolvimento de campos que já estão em seu portfólio? Obrigada. Bruce, sim, a gente realmente acabou de passar por um desafio, acho que a gente passou bem por esse desafio, né? E a gente, sim, já está vendo novas oportunidades aparecendo no mercado, tá? Sejam esses mais, esses mais comuns aí que a gente vê dos investimentos da Petrobras e assim por diante, mas também a gente vê, como eu falei, outros ativos de outras empresas, de outras majors aparecendo também no mercado e assim por diante. Então, eu acho que tudo está retomando, né? Obviamente, esse preço de petróleo de 40, 45 dólares, ele não é assim, o preço que nós gostaríamos, mas é um preço que já
já dá para, vamos dizer assim, que a companhia já começa a pensar em aquisições bem accretive já mesmo nesses patamares. Então, sim, a atividade está voltando bastante e a gente está, eu diria, no mínimo, eu poderia dizer que a gente está animado com as possibilidades que a gente tem aí no futuro. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Lucas Chaves, da Eleven. Primeiro, parabéns pelos resultados. O lifting cost de 13,7 está próximo do bottom line já? Se sim, quanto? Tem espaço para cair mais a partir de agora com as novas integrações e maior volume? Oi, Lucas. Bom, obrigado pela pergunta. A questão do lifting cost de $13 o barril, $13,7 o barril, eu acho que ele reflete bem o passado, tá? Quando a gente pensa nas expectativas futuras da companhia, e em particular na entrada de Tubarão Martelo, com o posto 4, com a conexão, com o posto 10, e até as sinergias entre hoje e a conexão, né, ele ainda não reflete isso tudo, não. Então, assim, em resumo, o que eu quero dizer é esse número deveria continuar caindo nos próximos trimestres, tá? Isso muito em função dessa nossa aquisição de Tubarão Martelo e da captura de sinergias que vão continuar ocorrendo, ou que vão ocorrer de agora até ano que vem, né? O ano que vem, vamos dizer assim, que vai ter a grande queda final, que vai ser a conexão. Mas até lá, ainda nós vamos ver quedas de lifting cost. E depois, eu diria assim, ainda vamos ter uma segunda etapa de quedas, porque você vai ter a campanha de frade entrando, você vai ter mais redução, você vai ter em algum momento também a campanha do oceano voltando, né? A campanha de polvo com o oceano voltando. Então, sabe, eu acho que a gente tem muito espaço aqui para trabalhar o nosso lifting cost. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Arthur Martins. Olá, parabéns pelo resultado. Gostaria das suas considerações sobre o prejuízo líquido de aproximadamente 99 milhões. Na opinião de vocês, o que levou a esse resultado? Arthur, boa tarde. Olha, o que levou a esse resultado, em grande parte, foi variação cambial. Se você olhar o dólar, ele subiu de 5,14 para 5,40, né? Os nossos passivos, grande parte deles são marcados na moeda dólar, seja endividamento, seja provisão de abandono. E aí, esses passivos acompanharam, estou falando no ex-IFRS. Esses passivos acompanharam, né? E essa variação cambial foi de mais de quase 110 milhões de reais. Tá? Quando você coloca o IFRS, você ainda aumenta esse valor não caixa, né? Para chegar nesse resultado de 99. Então, eu diria assim, resumo bem grande, tá? Dentro desses 99 milhões de prejuízo, você tem mais de 130 milhões de reais de coisas não caixa, tá? E quando a gente fala não caixa, a questão do não caixa é o seguinte: o nosso EBITDA, tá? Ele não foi ajustado pelo dólar do final do período, ele foi ajustado por um dólar médio, né? Em contrapartida, todo o seu passivo é ajustado pelo dólar do final do período. Então, quando você tem essas variações, você tem esses efeitos. O mesmo vale para se o dólar andar ao contrário, se o real apreciar, tá? Não diria isso, quer dizer, não é um resultado que a questão de ser não caixa e tal, não deixa de ser, não chega a ser um problema. A companhia mantém a saúde financeira, mantém tudo, é meramente uma questão mais contábil. Tá? E se o câmbio andar ao contrário,
como ele está andando, ensaiando agora, né, o câmbio cair, o real apreciar, aí vai dar um resultado positivo ali também, que também vai ser um resultado extraordinário e positivo. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Victor. Existe outros planos de investimento para novos poços a serem perfurados em TM e polvo após o tieback? Leandro, existem planos de perfuração, sim. Tá? Logo após o tieback, nós vamos conectar o poço Tubarão Martelo 10, que já está perfurado e com a completação inferior instalada. E depois disso, eu não sei precisar exatamente se vai ser logo depois, ou talvez a gente até resolva fazer um pouco antes, você vai ter perfuração no campo de polvo, né? Em particular no Eoceno. Tá? Essa região que a gente começou a produzir é uma região bem promissora. O Francilmar mostrou ali o gráfico de pressão desse poço, né, que é uma coisa que a gente normalmente não mostra, mas nesse caso específico a gente quis ilustrar bem isso. É um reservatório grande, que você vê que a gente está produzindo há vários meses e a pressão se mantém constante, até ela sobe um pouquinho em alguns momentos. Então, enfim, ela teve a queda inicial, né, mas depois até o poço recupera um pouquinho em alguns momentos, um pouco dessa pressão. Então parece ser uma área bem promissora. Eu diria que sim, nós vamos ter essa perfuração principalmente de Eoceno. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra agora para o Sr. Roberto. Por favor, senhor palestrante, pode prosseguir. Bom, eu gostaria então de agradecer a todos pela participação, agradecer a todos pela presença aqui no nosso call de resultados do segundo trimestre e fazer um agradecimento especial para toda a equipe da PetroRio, que grande parte está, ou uma boa parte está participando do call, escutando o nosso resultado, como sócios e como investidores da companhia. Queria agradecer muito pela garra e pela determinação de todos ao longo desse trimestre.